Jesus. Já vou ler o texto, mas eu quero também profetizar sobre essas jovens aqui. A senhora não tem namorado, não. É encalhada, né? Pode ficar tranquilo. Fizemos o primeiro encontro de casais lá na garagem da nossa casa, quando a igreja começou. As irmãs foram sem varão, e no outro já vieram já com o Deus da revelação está dentro dessa casa. Maravilha! O Deus da família está dentro dessa casa. Você tem isso nessa noite? Deus seja louvado. O texto, irmãos, que nos foi confiado está localizado em primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios. Glória a Jesus. O capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Glória a Deus. Bendito seja Deus nesta noite. Você que tem Bíblia, abra. Se tem no celular também, assim eu faço. Mas antes de estar lendo o texto, eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa também, a minha princesa, Isso é missionária Bruna, a minha missionária, a minha pastora, a minha bispa. o Glória. Glória a Jesus. Que isso, hein? Que Deus em Cristo abençoe. Amém? Deus seja louvado. Salve, Quero dizer salve. para vocês que vocês hoje estão fazendo parte de um grande projeto das nossas vidas. Amém. Há muitos anos atrás, Deus me fez uma promessa, e de janeiro para cá a promessa está ardendo em nosso coração. É por isso que eu estou gravando o que você ministrado aqui hoje. Em janeiro Deus falou que nós iríamos escrever um livro a respeito da nossa biografia e a respeito de casais. Eu conheci uma pessoa e a pessoa falou: toda palestra de casais que o senhor ministrar, o senhor grava ela. Depois o senhor transcreve e manda para a gente, que a gente vai confeccionar um livro. Então hoje é o primeiro dia do nosso propósito e projeto. Mas o mês que vem tem umas 2 palestras para casais, e acreditamos que o Deus que fez a promessa é o mesmo que vai honrar esta promessa. Você tem isso? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 3. Está escrito assim: ainda que destruísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para que ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Verso 4: o amor é sofredor, benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata mal. Leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. Essa parte é mais difícil, né, irmãos? Não suspeita mal. Verso 6, e aqui finalizamos. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Verso 7: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e tudo, repita comigo, tudo sofre. Está fraco? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você que tem as mãos desocupadas, aplauda a Jesus. Deus seja louvado nesta noite. Glória a Jesus. Todos aqui são casados? Levanta as mãos que são casados. Só esses 2 casais aqui que não são casados ainda, né? Glória a Jesus. Estão noivos? Namorando, né? Está começando bem. E vocês lá atrás? São noivos? Namorando? Isso daí. Casamento é coisa séria. Começa com namoro,
depois vocês vão para o noivado, depois vocês vão para o casamento. Não tenha pressa de chegar no casamento. Eu sou da moda antiga, eu creio em um só casamento. E eu creio também no Deus da restituição quando há infidelidade no dentro do casamento. Eu sou da moda antiga, eu tenho 45 anos, sou um pastor jovem e Deus me concedeu uma igreja para cuidar, mas eu sou da moda antiga. Então, para vocês que estão começando essa estrada, eu vou falar rapidamente aqui a respeito do casamento. O casamento civil, ele foi criado em 24 de janeiro do ano de 1890, pelo decreto número 181, pelo presidente Marechal Deodoro da Fonseca. O próprio presidente entendeu uma coisa: para a família ser bem sucedida, ela tem que estar legalizada perante os olhos do homem e perante aos olhos de Deus. O próprio presidente da República, ele entendeu isso. Para uma família ser bem sucedida, tem que estar legalizada perante aos olhos do homem, da terra, e perante aos olhos de Deus. Vamos para o texto agora. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Coríntios, Paulo vai falar a respeito de amor. E se nós lermos a Bíblia, nós iremos encontrar 4 amor na Bíblia. E sobre esses 4 que nós iremos falar e vamos finalizar. O primeiro amor que a Bíblia vai mencionar é o amor ágape. Esse amor, ele está condicionado a um amor incondicional. E o que seria esse amor ágape? Qual seria a parte incondicional? Seria o amor de Deus para a humanidade. Se você observar a Bíblia, nós iremos entender uma coisa: Deus olhou para a terra e ele viu uma nação pecaminosa, ele viu um povo pecaminoso. Só que o texto vai dizer assim: e Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele vai dar seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenham a vida eterna. Amor ágape, amor incondicional, é um tipo de amor que eu não tenho como muito se verbalizar, porque trata-se do amor de Deus para a humanidade. Você pode olhar hoje para o teu casamento ou para a sua união que está se iniciando e dizer: pastor, nem iniciei ainda e parece que as coisas estão ficando difícil. Mas entenda uma coisa: o amor incondicional de Deus, ele já te alcançou, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Deus não foi para a cruz para você ser infiel e muito menos ser infeliz no casamento. Ele foi para a cruz para você ser mais do que ver com glória. Eu sinto ele aqui dentro dessa casa. Eu sei que é culto de casar, mas se for para dar lugar, eu vou dar lugar aqui hoje. Eu sou pentecostal e estou debaixo de 2 dias de oração. Saindo daqui eu vou para a igreja fechar 72 horas de oração. Então, oh glória, eu sinto ele aqui dentro do recinto. Mas vamos para o texto. Amor incondicional. Amor incondicional é o amor de Cristo para com nós. E que amor é esse, pastor Jerônimo? Foi dito aqui por alguém. Quando você estava na cachaça, eu estava na cocaína, na maconha, curtindo o baile aqui na Nova Jéssica.
na época do cabelinho, Ravegar, James do Gouveia, Billy Guedes, eu estava aqui. Só que o amor incondicional me alcançou e me trouxe para o altar. E qual é o propósito do amor incondicional? Pregar o evangelho da cruz, pregar restauração para casamentos, pregar restauração para aqueles que estão com o casamento falido. Mas a palavra nessa noite, nesse altar, é: o amor incondicional te alcançou, me alcançou e me colocou aqui hoje e te colocou aqui hoje, para você entender uma coisa: a graça te alcançou e o amor incondicional também te alcançou nessa noite. Então, quando Paulo vai falar do amor, vai falar sobre amor. E tem 4 amor na Bíblia, como eu disse: amor ágape. Repita comigo: amor ágape. É o amor de Deus para a comunidade ou para a sua igreja. O segundo amor que a Bíblia vai falar ou vai se expressar é o amor eros. É um amor que está associado à paixão. É um amor que está associado ao romântico. E é sobre isso que nós estamos aqui hoje. Um jantar não somente para casais, mas um jantar romântico. E qual é a intenção desse encontro para casais? É só te trazer à memória tudo aquilo que você já sabe fazer. Na verdade, o que está acontecendo aqui é aquilo que acontece em uma empresa. É uma reciclagem de você voltar a fazer aquilo que você já sabe. Quantos aqui sabem que quando acorda tem que dizer para a esposa que eu te amo? Mas muitas vezes não faz mais. Por quê, pastor? O desgaste toma conta, a rotina toma conta, a correria do trabalho, da vida agitada toma conta. Mas quero ouvir uma palavra nessa noite: o trabalho te traz sustento para a sua conta bancária, mas que sustenta o casamento dentro da casa é a comunhão entre você e sua esposa. Entenda isso nessa noite. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter uma conta recheada, não adianta estar usando o melhor perfume aqui hoje, não adianta estar usando o melhor sapato aqui hoje, não adianta estar usando o melhor terno aqui hoje, se a vida em casa estiver desestruturada. O que te traz a felicidade não é as coisas, é o que te espera dentro da sua casa. Uma mulher que te ama, uma mulher que te respeita, uma mulher que fala para você, quando tiver empregado, desempregado, ela diz: eu acredito em teu ministério e acredito na tua chamada. A porta pode até ter fechado hoje, mas Deus vai abrir a porta no amanhã. Porque sabe o que é filho casamento? É bate a cardíaca. Bate a cardíaca. Auto-se. E o dia que já é sábio, a vida já deu sentido. Sabe o que nós aprendemos? Uma batida cardíaca, um altos e baixos, é desse jeito que é o casamento. Ele tem altos e tem baixos. Ele tem altos e tem. E o dia que estiver estável é porque a vida perdeu o sentido da vida. Sabe o que Deus ensina isso nessa noite? A vida não é somente altos, ela tem os baixos. Mas em tudo isso o que vai prevalecer, sabe o que é? O amor, a compreensão, o companheirismo. Porque hoje nós estamos jovens, mas eu aprendo uma frase que a minha esposa diz: mas quando a velhice chegar e você não conseguir mais coabitar com a sua esposa, o que vai prevalecer, sabe o que é o quê? O amor, o respeito, o companheirismo. Porque antes de nós sermos marido, como disse a jovem Stephanie, temos que ser amigos.
e entender uma coisa: ninguém é perfeito. Nós casamos com uma pessoa esquisita e imperfeita, mas em tudo isso, eu vou dizer uma linguagem minha: o amor nos cega, e a gente só consegue enxergar a beleza e consegue somente enxergar a qualidade. E o que é isso? O que é isso, pastor Gerônimo? É o amor. E que amor é esse? É o amor eros. É o amor de quem está apaixonado. Ela pode estar com o cabelo todo arrepiado. Você vai olhar e dizer: essa é a minha princesa. Ele vai acordar com a cara toda revelada. E você vai olhar: esse é o meu príncipe. Porque é isso, o amor eros está no ambiente. É o amor de quem é romântico e de quem está apaixonado. E esse amor, pastor, não pode voltar no casamento. Hoje eu beijei aqui na boca da minha esposa. Você também beijou na boca da sua esposa. Você abraçou ela aqui hoje. E lá atrás tem uma frase. E a pessoa já verificou a culpa das pessoas. É isso mesmo? Eu faço uma pergunta: já verificou a culpa da sua esposa hoje? Já tocou na curva da sua esposa hoje? Já disse para ela hoje: se você não frear hoje, você capota nessa curva hoje. O avivamento é certo nessa noite hoje. O que é isso, pastor Jerônimo? Isso é casamento. É só para quem é casado, tá, gente? E para quem não é casado, fica no azeite, que a sua hora vai chegar. Amém? Mas para quem é casado tem liberdade, aleluia, de andar pelas curvas, tocar nas curvas, porque somos casados. O que pastor Gerônimo vai separar de quem é casado e de quem não é casado? Quem é casado não tem limite no casamento. Ele vai tocar onde ele quiser tocar. Por quê, pastor? Porque o apóstolo Paulo escreve isso aonde? Carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 4. Que a mulher não pode se previr do seu corpo, e nem o marido se previr do corpo dele. Por quê, pastor Jerônimo? Quando se casa, se torna uma só. Então, olha para o seu marido agora, olha para sua esposa e fala para ela assim: o seu corpo, ele é meu. Eu vou tocar nessa noite. Eu vou acariciar nessa noite. E o avivamento é certo em nome de Jesus. Só que recebe essa palavra para Jesus. Pastor Jerônimo, se não tiver avivamento, eu vou ler para você no texto. E aonde o senhor vai ler, pastor Jerônimo? Presta bem atenção. Nós lemos aqui o texto. Pastor, se não tiver avivamento, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. Tudo sofre e tudo crê. Tem que crer nessa noite que o avivamento vai acontecer. Amém, igreja? Pastor, isso se apoia nessa palavra. 1 Coríntios 12, 7. Tudo sofre, tudo e tudo se e tudo sua. Se o avivamento acontecer hoje, espera, que a sua hora vai chegar, amém? Glória a Jesus. Deus seja louvado. Mas vamos lá. E o terceiro amor que a Bíblia vai relatar é o amor. A minha ficou nervosa, o telefone caiu. Aleluia. O terceiro amor que a Bíblia vai mencionar é o amor filha. É o amor de amizade, afeição e companheiro ou companhia. Pastor, esse amor tem que ter no casamento? Tem que ter. Casamento não é só beijo na boca. Casamento não é somente avivamento. Casamento, ele é, vamos lá, vamos voltar aqui. Casamento, ele está na incondicional. Casamento tem que ter a parte romântica, mas casamento ele tem que ter o que? Companheirismo. Se não tiver companheirismo, não tem casamento.
Se tem uma coisa que uma mulher gosta, é o quê? Falar. E se tem uma coisa que o homem não tem paciência de ouvir. Mas lembre-se de uma coisa, é uma só. Repite comigo, casamento. Eu tenho que ser companheiro. Tá gravando, tá? E vamos lá. Casamento. Eu tenho que ser amigo. Eu vou melhorar. Eu tenho que ser o melhor amigo da minha esposa. Que vai chegar um momento, ela quer falar. E quando a esposa começa a falar, é igual uma conferência. No mínimo, é 3 horas. E quando ela chega em 30, 40 minutos, ela pergunta assim: o que eu falei no começo da conversa? Aí você vai ser o Deus da revelação e revela aqui agora que eu não lembro mais. Mas entenda uma coisa: casamento é companheiro, é altos e tem que ser companheiro dela. Pastor Jerônimo, ela fala muito. E eu queria muito ter privacidade. Não casava. Casamento não tem privacidade. A sua esposa vai usar os escova de dente mesmo, pronto, acabou. Ela vai usar a sua toalha, vai jogar no chão ou em cima da cama e pronto, e acabou. Eu queria ter privacidade, não vai ter, meu amigo. Para vocês que vão casar, a notícia é essa: não vai ter privacidade. Ela vai usar o teu perfume, ela vai usar a tua escova de dente, ela vai usar a sua meia, e você tem que dar glória a Deus e aleluia. Porque isso é casar, é uma só carne. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós temos que ter amizade com a nossa esposa. E o que é ter amizade com a nossa esposa, pastor Jerônimo? É você ter paciência com. Porque quando você tem um melhor amigo, você diz o quê? Eu vou procurar meu melhor amigo porque eu quero conversar com ele. Primeiro, ele transmite confiança. Segundo, ele é um cara bom de ouvir. E você, meu marido, tem que ser esse cara para sua esposa. Primeira coisa, se você não tem, ora para Deus para ter paciência. E tem que ser o quê? Bom de ouvir a conversa. E no final, vai ter que aconselhar a sua esposa. E isso está entrelaçado aonde, o pastor? No combo chamado casamento e no combo chamado amor. E lembra de uma coisa: o amor tem que suportarmos. Casamento não é somente se trancar dentro de um quarto e fazer o que tem que ser feito depois de casamento. Casamento é suportar essas coisas. Por que eles chegaram a 45 anos de casamento? Porque suportou, engoliu a seco. E continuamos com isso. E continuamos. Dá vontade de ligar para o pai e dizer: leva de volta. Dá vontade de ligar para a família e dizer: leva de volta. Aí você lembra de uma coisa: até que a morte nos separe. Se a morte não chegou, meu filho, suporta. Porque casamento, quem ama, ele suporta. Você entende isso nessa noite? Que há um pacto que foi selado perante o altar até que a morte nos, na tristeza, na alegria, na dor, porta aberta, porta fechada, dispensa vazia, dispensa cheia, já pegou até o lins, ou está na abundância, mas isso é casamento. Mas vamos lá. O quarto amor estor, é o amor entre família. O amor que está ligado ao carinho, ao cuidado, aos membros da família. Então quem é casado,
Quem ama, ele não cuida somente dele. Até porque o amor não é egoísta. Ele tem que cuidar dele, da esposa e dos filhos, e dos netos, bisneto. Tem que aquela neta, né? Mas vai chegar nos tataranetos. Estou esperando. Por que isso, pastor? Isso fala de família. Porque o amor não é egoísta. Eu vou cuidar de mim e pronto, acabou. Quantos, eu falo daquilo que eu prego. Eu trabalhava no estaleiro. E eu estava no vale. Eu deixava de lanchar e trazia para casa para dar para ela. Porque em casa na época estava no período de escassez. Eu não comia o meu lanche. Eu não comia minhas frutas. Eu juntava e trazia para casa. Porque amor é isso. Quem ama, ele cuida. Quem ama, não maltrata. Quem ama, não humilha. Quem ama, não despreza. Quem ama, ele cuida. E como que ele cuida? Porque Jesus certa feita disse, aleluia, em carta aos Coríntios. O que Jesus disse? Que nós temos que cuidar da nossa igreja. Como Cristo, nós temos que cuidar da nossa família, como Cristo cuidou da sua. Nós temos que amar a nossa família, como Cristo amou a sua. E como que Cristo amou a igreja? Ele deu a vida dele por amor a ela. E qual é a palavra para os casais que estão começando e que também tem estrada? É necessário nós se doarmos mais para a nossa família. Você pode olhar e dizer, pastor, eu já estou me doando bastante. Mas para quem ama, é o tema do mistério aqui. Para quem ama, o amor é igual cartão black, não tem limite. Quanto mais você oferece, o limite vai aumentando. E a palavra nesta noite vai liberando o amor e vai zelando por essa família. Se tem uma coisa que o diabo não gosta, é uma família unida igualmente está aqui. Porque aqui não é somente uma igreja, nós somos uma família. Se tem uma coisa que o diabo fica atribulado, é quando vê a família unida, os pastores unidos, a igreja no mesmo propósito, porque família é um propósito de é um propósito de. E o que o diabo quer destruir? As famílias. Então quem ama é o tema, é o amor sem limite. Pastor, e como que é esse amor sem limite? É você ter somente R$2 e você dizer, não vou gastar com a passagem, mas eu vou caminhar aproximadamente 2 quilômetros só para levar um bombom serenata de amor para ela. Esse é o amor sem limite. É você muitas vezes caminhar a pé para juntar aquele trocadinho para poder chegar em casa com um copinho de açaí de R$5. Pastor, é simples, mas a esposa não esquece dessas coisas. O casamento não está preso a dar uma bolsa de R$1.000, te dá um vestido de grife de R$800. O amor está preso às coisas simples. Pastor, eu quero dar uma condição de dar para ela. Eu quero dar um telefone em casa, dá presente, dá. Mas se é o simples, já tem a esposa. O que ela quer o que a esposa quer é se sentir protegida. E ela entendeu uma coisa: eu tenho um varão em casa, ele me protege e ele cuida de mim. É isso que ela quer. Ela quer um varão em casa, cozinha para ela, né, varão? Ela quer um varão também em casa que varre a casa para ela. Amém, varão? Ela quer um varão em casa também que bota a roupa na máquina e depois coloca no varal, né, varão? Ela quer um varão em casa também que limpa o sapatinho dela, passa a roupa
Porque quem ama cuida. Porque quando nós namorava, nós parecíamos até político, né? Fazia uma propaganda terrível. Quando eu casar, vou fazer isso uma vez só. Quando eu casar, vou fazer aquilo, você uma vez só. Aí depois que bota a aliança no dedo, vai para a noite de núpcia, parece que dá amnésia, esquece tudo. Mas Deus me trouxe aqui para te relembrar. Tudo aquilo que você prometeu lá atrás, eu não quero fazer mais. Por quê? Hoje à noite você renovar essa aliança e voltar a ser romântico, a voltar a entender uma coisa, que o amor é sem limite. O amor é sem limite. O amor é igual o cartão black. Ele não tem limite. E quanto mais você usa, o limite vai aumentar. E pode ficar tranquilo. Se tem uma coisa que você deve investir no seu casamento, quando você investe no casamento, pode ficar em paz. Quando chegar a noite, o avivamento acontece dentro da casa. Você vê isso? Porque o casamento é investimento. Se você trata bem, cuida bem, pode ficar tranquilo. Deus vai te honrar, amém? Quantos querem que Deus honrar essa noite? Quantos querem que Deus vai honrar essa noite? Deus seja louvado. Mas por que eu sempre falo isso? Porque muitas vezes nós se previmos de falar essas coisas. E nós temos que entender uma coisa: quem fez o sexo foi Deus. É por isso que Deus fez macho e fêmea. A relação sexual é de Deus. Porque é por intermédio dela que vai evoluir a criação. Pastor Jerônimo, e o que é pecado? Nós temos o que? Relacionamento extraconjugal. Aí é pecado. O que é pecado? É cambiar homem com homem, mulher com mulher. Aí é pecado. Mas homem com a sua esposa é louvável aos olhos de Deus. E aonde que isso vai se falar, pastor Jerônimo? No livro de Gênesis. No livro de Gênesis. Deus ele criou macho e Deus criou macho e se Deus criou macho e fêmea, então não é proibido. Paulo vai dizer aos coríntios, Paulo vai orientar os pastores: se consagra, mas debaixo de um quê? De um concílio junto com a sua esposa. Se consagra, mas dentro de um alisamento com a sua esposa. Mas depois do período de separação e de consagração, o que Paulo vai orientar? Vai coabitar com a sua esposa, para que o adversário não entre nessa brecha e venha destruir o seu casamento. Nós somos espirituais? Somos. A gente sobe a mata do Timbá, subimos. Acampamos, ficamos ali 3 dias em jejum, ficamos. Mas quando descemos, também temos que coabitar com a nossa esposa, para que o diabo não venha entrar nessa brecha. A gente se consagrando, mas também tem que coabitar com a sua esposa, para que o diabo não venha entrar nessa brecha. Porque nós somos espirituais, mas também somos carnais. E tem que ter uma temperança, buscar o espiritual e alimentar também a parte física, para que o nome de Deus seja glorificado. E Paulo, e no livro de Gênesis, ele vai descrever quando se casando se torna uma só. E isso é verdade. Porque quando nós entramos dentro de um cartório, entramos com quantas certidões? Entramos com quantas certidões? Repita comigo: 2. E quando saímos de lá? Saímos com? Para se cumprir a Bíblia. Quando casa, se torna uma só. Então quem ama, cuida. Quer cuidar da sua esposa? Tem que cuidar enquanto tudo está bem. Não deixa o casamento chegar nas crises da mulher ou varão dizer: eu vou pedir o divórcio, eu vou me separar.
Eu costumo comparar o casamento igualmente um carro. O carro, antes dele quebrar, ele dá sinais. E o casamento, antes dele dar problema, ele dá sinais. E Deus me trouxe aqui para te relembrar uma coisa: quando o casamento dá sinal, para e começa a fazer a manutenção prévia. Qual é a manutenção prévia? Começa a conversar com a sua esposa. Lembra, você é o melhor amigo dela. Minha filha, vamos sentar aqui, vamos conversar. Que é um conselho para quem tem 11 anos de casado. No casamento é melhor ter paz do que ter razão. Ah, mas eu tenho razão, deixa ela de lado. Tenha paz. Se uma coisa que é louvado é você chegar dentro da sua casa e você encontrar o quê? A paz. Ah, mas eu tenho razão, esquece a razão e fica com a paz. Esse é um conselho que eu quero liberar, um dos conselhos que eu quero liberar para você. E qual é o segundo conselho que eu quero liberar para você, referente ao casamento? Muitas vezes, hoje vamos falar das mulheres hoje. Muitas vezes, quando as coisas estão dando errado, nós colocamos a culpa na mulher. Só que tem um porém. O pastor da igreja, lá no Ministério da Vida com Deus, sou eu. Mas o pastor da minha casa também continua sendo eu. Aqui nessa igreja, o pastor presidente é o pastor Atílio. Mas dentro da sua casa, que congrega aqui, o pastor da sua casa é você. Eu tenho uma frase para minha esposa: se tudo der errado na sua casa, a culpa é do marido. Porque Jesus chamou você como cabeça da casa. E a sua esposa é o quê? A sua ajudadora. Então bate no peito nessa noite. Eu sou o pastor da minha casa. Está fraco aqui comigo? Está fraco aqui comigo? Eu sou o pastor da minha casa. Se tudo dá certo, glória a Deus. Mas se tudo der errado, a culpa é sua. Porque Jesus te levantou como cabeça da casa. O cabeça da casa não é a mulher, é o marido. Mas a mulher roda a baiana, repreende. Ela tem que rodar no poder de Deus aqui dentro do culto aqui de avivamento. Pastor, se eu for conversar com a minha esposa, vai rodar a baiana, não vai rodar nada. Você vai usar a autoridade que está sobre as tuas mãos e sobre a sua cabeça. Pastor, eu vou bater na mulher, não, vou usar a autoridade. E vai dizer: mulher, você é minha ajudadora, a autoridade está sobre mim. Você é minha costela, mas o cabeça da casa sou eu. Amém? Glória a Jesus. Pastor, não estou gostando da mensagem, desse jeito mesmo, enquanto para casais. É para pessoas adultas. Mas voltando para o texto, muitas vezes nós colocamos a culpa na mulher quando as coisas vão dando errado. E muitas vezes as pessoas tarjam a mulher de Ló com a mulher errada. As pessoas dizem: por que essa mulher olhou para trás? Por que essa mulher quis voltar lá para trás? Alguém já viu essas mensagens pregadas nos púlpitos? E qual é a resposta para isso, pastor Jerônimo? Qual é a responsabilidade do homem? Repita comigo: cuidar da família. Cuidar da família. Proteger da família. Proteger a família. Mas quando os homens daquela cidade, eles bateram na porta da casa de Ló, sabe que Ló vai dizer o quê? Pega minhas filhas e deita com ela. Errado. A função do homem é proteger a família. Só que Ló, presta bem atenção, tem pastores aqui, eu aprendi isso tem uma semana e eu quero aplicar esse ensinamento que eu aprendi.
Nós que somos pastores, não podemos sacrificar a nossa família por aquilo que é santo. Meu Deus! O que é santo não precisa de proteção. A proteção já é Ele. Olha! E o que o irmão vai fazer? Sacrificar a sua família para proteger aquilo que é santo. Errado. O que é santo não precisa de proteção, porque ele já é a própria proteção. Aí, Ló, ele vai agora expor a sua família, não vai proteger as suas filhas, não vai proteger a sua casa. E quando a mulher dele olhou e disse: Jesus, tem certeza que esse homem que eu vou ter que caminhar? E o que ela vai fazer? Olhar para ela, só olhou para trás, porque não tinha confiança no marido que ela tinha. E a função do marido é passar confiança para sua esposa. O não pode estar quebrando, mas ele tem que proteger a sua esposa. Eu já fiz gabinete de marido falando mal de mulher e não está no gibi, mas aqui não tem isso, Nova Jéssica. Só tem pro lado de Santa Cruz e Antares. Porque aleluia, a função do marido é proteger a mulher e defender a mulher, é defender a mulher. Porque hoje no vídeo de aliança também não tem esse para mim xingue-liga. Mas se você observar, a mão do homem sempre é maior, sim ou não? E a mão da varoa sempre é menorzinha, sim ou não? Se você arrancar a aliança do homem e tirar a aliança da mulher, presta bem atenção, a aliança do homem, ela vai ficar por dentro da aliança da mulher. E o que isso significa para esses 4 casais? A função do homem é proteger a mulher. E se você observar a sua aliança, olha para a sua aliança você que tem, olha para ela, está olhando para ela? Você consegue tirar a sua aliança? Quem consegue tirar? Glória a Deus. Me preste que aliança a sua esposa. Obrigado, já devolvo já. Se você observar a aliança, olha só, a aliança é da esposa dele, ela está perfeita, sim ou não? Olha a aliança do marido, toda amassada. Porque a função do marido é esse, ele se arrebenta todo, mas ele protege a sua esposa. Sabe, Jesus está dizendo nessa noite, a função do homem é essa, é proteger. Ele se amassa todo. Na linguagem carioca, ele se arrebenta todo. Mas ele fala uma coisa, o quê? Eu sou o alfa da casa. Eu protejo a minha casa. E eu protejo a minha esposa. Você quer ver uma coisa aqui na aliança? Ela está toda o que mesmo? Amassada, né? Mas se você olhar por dentro, ela está o quê? Perfeita. E por fora também a fosca, né? A fosca dele. Mas por dentro ela está brilhando. E o que isso se refere ao casamento? Primeiro, por fora pode estar amassado, mas por dentro tem que ter perfeição. Sabe o que Cristo me trouxe aqui nesse lugar para profetizar? Casamento é assim, amassado por fora, toda arrebentada por fora, mas por dentro está todo perfeito. Não consegue dormir brigado, não consegue dormir um de bico para o outro, não consegue dormir um descosta para o outro, não consegue dormir atribulado, não, porque por dentro tem perfeito e por dentro tem o quê? Brilho. E uma outra coisa que nós iremos observar, a aliança não tem emenda. Não tem emenda. E quando a aliança não tem emenda, é sinal que há algo perto. E no livro de Gênesis vai dizer o quê? Quando Deus une homem e mulher, Deus faz uma ali. E dizendo o quê? O seu casamento ele é perfeito. O que está faltando é somente diálogo. O que está faltando é somente alguém ceder. O que está faltando é somente... Obrigado, filho. O que está faltando é somente alguém se dobrar, alguém ceder. Por quê? É melhor ter paz do que ter razão. Repita comigo, é melhor ter paz do que ter razão. 5 minutos e aqui eu finalizo agora. Porque o casamento, presta bem atenção, é difícil, moço.
Até porque o Senhor é melhor do que nós. Casamento é tão difícil que Deus coloca a pessoa de um jeito e uma outra pessoa de outro. Por que isso? Para você exercer, sabe o que? Verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Casamento é você suportar. Da vontade de esganar. Aí você lembra que eu sou crente. E casamento, quem ama cuida. E é uma só carne. E aqui eu vou fechar a Bíblia para a gente finalizar agora. Por que isso, pastor Geraldo? Porque depois do sim é até o fim. Perante aos homens e perante a Deus, você disse o que? Sim. A juiz olhou para o senhor e para a senhora e disse: é da sua livre e espontânea vontade receber a senhora Bruna Braga Guimarães como a sua legítima esposa perante aos homens e perante a Deus. Eu disse o que? Sim. Só que o céu me trouxe aqui para dizer alguma coisa. Depois do sim até o fim, crise vai ter, dificuldade vai vir, momentos difíceis vai se apresentar. Mas lembra de uma coisa: os 4 pilares. E os 4 pilares estão relacionados ao que? Ao amor. Enquanto tiver o amor, vai existir imperfeição, vai existir os problemas. Mas quando tem o amor, tudo suporta. E quando o amor ainda é sem limite, igualmente a cartão black, aí que fica mais fácil ainda. E quando você pensa em desistir, aí você lembra: o meu amor é sem limite. Quando você pensa e o diabo fala: pede o divórcio, aí você lembra: ainda tem um amor. E o meu amor, ele é sem limite. E essa frase vai ficar batendo na sua cabeça: depois do sim até o fim. Depois do sim até o fim. Até o fim. E você vai lembrar de uma coisa: é na saúde e na tristeza, na riqueza e na pobreza, no vale e também na abundância, na casa própria ou na casa alugada. O amor prevalece. Ele já foi lá em casa algumas vezes. Quando comecei a igreja, era uma casa que todo mundo olhava e dizia: queria tanto ter uma casa dessa. Era isso? Ele foi lá. E aí o que Deus fez com vocês, pastor Jerônimo? Aí Jesus olhou do céu e disse: eu vou levantar eles como pastores presidentes. Aí Jesus olhou e disse: agora eu quero ver se o amor está na casa, no dinheiro, ou se está na chamada. E o que Jesus fez? Está vendo o teu Isaac, essa casa? Sim. Vende ela. Vai morar onde? Em um quartinho lá na Três Pontes, de favor, na casa da minha cunhada. Um quartinho de 3x3. E a casa era o que mesmo? Porcelanato 80 por 80, Porto Belo. Na época custou R$80 cada metro quadrado. Eu estou me referindo a 2014. As paredes todas de papel veludado. A janela toda de blindex. A janela toda envolvida de granito preto absoluto. Só a bancada da pia na época foi R$6.800, gravo tudo. Só de um móvel planeteado da Nil foram basicamente
14 mil reais. Gesso na casa toda, câmera na casa, no quintal, portão eletrônico de príncipe, daquele branco todo bonito de vida, ele viu lá, era uma casa de príncipe. Só que Deus olhou e disse: eu quero ver se o amor está na chamada ou se está no dinheiro. É por isso que eu digo: quem ama, ama de verdade. É o amor que está na incondicional. E que amor é esse? É o amor pelas almas. Porque Jesus não me chamou não para ser missionário da fé, mas para ser pregador do Evangelho. O Evangelho é renúncia. E hoje, pastor, aonde vocês moram? Saímos da Três Pontes, vamos morar em cima de uma loja de favor. Saímos da loja, vamos morar na kitnet. Eu botei uma cara fornalha de Mesaque, Senaque e Abednego. Pensa no lugar, era lá, a kitnet. Quando a Bruna entrava, eu tinha que sair e ficar no quintal. Quando a Bruna saía, eu entrava. Porque tão pequena era a kitnet. Aí Deus levou lá para Santa Cruz, Gastão Rangel, a casa própria, continua de aluguel. Mas aonde que eu quero que você entenda, o meu relacionamento, eu e ela, não mudou em nada. Porque quem ama é assim, com a casa de príncipe tinha love. E na casa alugada continua a mesma coisa. Porque quem ama de verdade não abandona nos momentos difíceis. Quem ama de verdade entende a chamada do teu varão. Quem ama de verdade, eu vou, glória a Deus. Quem ama de verdade vai pegar o arroz, um pouquinho de feijão, vai dividir o ovo no meio e dizer: come essa parte que eu vou comer essa. E o que é isso? Amor. O casamento é alto, sim. A gente também sabia viajar para Paraguai só para comprar o telefone da moda, que no Rio não tinha. A gente sabia pegar o avião aqui 10 horas da noite no Rio de Janeiro, chegar em Foz do Iguaçu antes de 0 hora, 8 horas da manhã, pegar uma van, atravessar a fronteira, comprar o que queria e pegar o voo 3 horas da tarde para o Rio de Janeiro para trabalhar no dia seguinte. Porque casamento é momentos altos, mas tem momentos. Mas o que vai prevalecer, sabe o que é? Não é o telefone de grife, não é o perfume importado, não é o relógio de grife. O que vai prevalecer nisso tudo, sabe o que é o quê? É o amor. Glória a Deus. O respeito. Porque o amor é a base de tudo. Aqui eu finalizo. Para vocês que vão casar e para nós que já estamos casados, isso daqui que está acontecendo hoje é um ensinamento para quem vai casar, e para nós que é casado, agora fechei a Bíblia de verdade, para nós é uma reciclagem. É verdade. O amor, ele é a base de tudo. Não é porque eu estou na presença da minha esposa, mas eu louvo a Deus pela vida dela. Crescemos juntos. Amém. Que casamento não é um crescer e pisar no outro, não. Casamento é crescer juntos. Eu vou testemunhar. Eu posso usar mais 4 minutos? E quando eu conheci a minha esposa, presta bem atenção, ela trabalhava de faxineira. Nada contra a profissão. A mãe dela fazia isso. E eu olhei para ela, eu vi essa mulher inteligente. Eu trabalhava numa multinacional na Cambridge, sabe disso? Em 2014, só o meu salário na época era R$8.000, em 2014. Eu tenho 3 cursos da área de Petrobras. Eu sou inspetor de qualidade, inspetor de pintura, equidade, sou inspetor de equipamento, sou supervisor de pintura, sou encarregado de pintura, e entre outros cursos que eu tenho do Senai. Mas em tudo isso se resumiu em quê? No certificado de pastor.
E eu olhei para minha esposa, na época minha namorada, e eu falei para ela: pega esse cartão aqui de alimentação, na época era 978, 2014. E eu dei para ela. E eu falei: vai estudar. E ela começou a fazer curso técnico de enfermagem. E eu passei em frente a Semeru e falei: um dia você vai trabalhar aqui. E ela começou a trabalhar lá na Semeru, limpando o chão, serviços gerais. Dentro do mesmo ambiente, ela começou a ser técnica de enfermagem. Nesse mesmo ambiente, ela foi supervisora de enfermagem. E nesse mesmo ambiente, ela se tornou coordenadora de enfermagem. E agora, pastor, quem ganha bem é ela. E o Senhor, hoje em dia, eu sou porteiro da Semeru. E ela agora se tornou, desde uma lógica, aleluia, ela se tornou o quê? A minha superior naquele trabalho. E qual é a diferença? O amor é o mesmo. Graças a Deus. Não mudou nada. Quem ganhava bem em 2014? Eu. E ela era faxineira. E quem ganha bem agora, depois de 11 anos? Ela. Hoje quem ganha um pouquinho? Eu. E qual é o amor? É a mesma coisa, não muda nada. Porque quem ama não pisa, quem ama cuida. Glória a Deus. Quem ama não pisa, quem ama cuida. Que é um conselho para quem vai casar: quem ama cuida. E para nós que é casado, é necessário cuidar mais. Porque a vida é assim. Hoje nós estamos em uma estrutura, amanhã aqui pode estar a nossa esposa, mas nada pode entrar no coração e nada pode mudar no nosso relacionamento. E se tem uma coisa que eu louvo a Deus para a vida da esposa, agora já fechou o cabelo para finalizar, ela permanece a mesma. Graças a Deus. Respeitadora. Amém. E uma mulher da moda antiga ainda faz a janta e leva para mim primeiro. Glória. Porque ela aprendeu isso com os pais dela. Graças a Deus. E qual o princípio de um casamento? A mulher honrar o seu marido. E o marido honrar também a sua esposa. E aí, pastor? E se tiver pouca carne? Ela sempre bota um pedaço maior para mim. É desse jeito. E como o seu marido que o senhor faz? Eu devolvo um pedaço maior para ela. Porque a função do marido é proteger a ex. Só que nós temos de ser recíprocos. Eu prego aquilo que eu vivo. E uma certa feita ela falou: o dia que você pregar mentira, eu me levanto de vergonha e voltar. Porque isso daí é casamento. Eu só prego aquilo que eu vivo. A minha pregação é meu testemunho de vida. Eu estou pregando aqui, é aquilo que eu vivo dentro da minha casa com ela. Respeito. Marido de uma só mulher. Amém. Pastor, e o casamento do Senhor tem intriga? Claro que tem, gente. É verdade. E qual é a parte boa da intriga, você sabe? Quando os faz a paz, glória a Deus, o avivamento é certo. É desse jeito. A intriga eu acho que é de Jesus. Por que, pastor Jerônimo? Porque dá aquela briguinha, né? Fica meio assim, meio assado. Aí fica um dia meio assim, outro dia meio assado. Aí você olha para ela e lembra daquela frase que eu disse: é melhor ter paz do que errar. É melhor ter paz do que errar. Aí você olha e diz: foi ela que errou, mas eu vou pedir perdão. Você me perdoa, minha filha? Aí ela fala: por que você está pedindo perdão? Porque tem um negócio aí que hoje não é mistério. Aleluia. Porque isso, pastor Geraldo, isso é casamento. Momentos bons e momentos ruins. Mas o que vai prevalecer é o amor, gente. E aqui dá prova disso. Tem idade para ser meu pai, para ser meu pastor. Tem um filho de 50 anos. Oh, Jesus. Tem idade para ser meu mentor. E é pastor também. E aqui dá um fruto, 45 anos. É fácil? Não é fácil, né, não? Mas o que prevaleceu até hoje, essa estrada de 45 anos, e vai se estender,
é o amor, o respeito. Uma certa vez o pastor falou para mim: meu filho, você já sofreu muito nessa vida. Olha só para quem vai casar. Observa do jeito que a sua futura esposa trata os pais dela. Se ela trata bem os pais dela, ele falou assim, que não é a certeza, mas pode ir firme, porque já é um bom começo. Já é um bom começo. Se a filha, ela honra os pais, já é um bom começo para quem vai casar. Porque o princípio da honra está em honrar. Primeiro, honrar o pai, honrar a mãe, e depois honrar o marido. Fechei a Bíblia, fechei o caderno, e agora quero agradecer a vocês que vieram a esse encontro para casais. Eu vou chamar esse encontro para casais de um momento de reciclagem, tanto para mim que prego, como para vocês que ouvem. Eu tenho 11 anos de estrada, vou caminhar para 12, mas toda vez que eu prego, eu percebo que tem um espelho na minha frente, que eu prego para mim mesmo. Porque cada dia eu tenho que melhorar. A cada dia eu tenho que dizer que eu amo mais a minha esposa. A cada dia eu tenho que cuidar mais da minha esposa. A cada dia eu tenho que suportar as esquisitices do casamento. Porque casamento é assim, é um suportando o outro. Amém? A pastora Gilda, muito obrigado pelo convite. O meu pastor presidente, pastor Dino, conhece a minha história de vida, conhece tudo que eu estou pregando aqui. Se eu estiver falando história, ele pode dizer, tudo que ele contou é mentira, mas ele foi na minha casa quando a igreja tinha mais ou menos umas 4 pessoas, 5 pessoas, né? Quando ele tinha uma picape grandona, ele levava os crentes para me ajudar lá. Verdade. Era pouquinha pessoa. Hoje, se me fala a memória, entre adultos e crianças, eu acho que tem 103 ou 106 pessoas, é isso? Graças a Deus. Entre adultos e crianças. Uma obra começou dentro de uma salinha, foi para a garagem. Hoje a igreja tem terreno próprio, uma sede própria. Glória a Deus. E o que é isso, pastor Jerônimo? É fruto do amor. Graças a Deus. Eu abracei a causa e entendi uma coisa: o amor pela alma, pelo Evangelho, é maior do que a casa. E finalizo dizendo assim: eu renunciei ao meu trabalho para pastorear. Glória a Deus. Fiquei muito tempo desempregado, mas a minha esposa nunca jogou nada na minha cara. Graças a Deus. A minha esposa nunca me maltratou por causa da chamada. Ela nunca falou uma besteirinha por causa da chamada. Ela nunca amaldiçoou a minha vida por causa da chamada. Glória a Deus. E ela só dizia uma coisa: vai dar certo, você é homem de Deus. Vai dar certo, você é homem de Deus. Vai dar certo, você é homem de Deus. Ela sempre diz: vai para o monte, vai orar, vai dar certo, você é homem de Deus. E agora, a porta se abriu. Estou trabalhando, fazendo as minhas atividades, mas uma coisa pode dizer: não mudou nada dentro da minha casa. Graças a Deus. Porque quem ama cuida, quem ama zela, quem ama suporta, quem ama entende. Que Deus em Cristo abençoe a todos.